História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 20 de julho de 1031. Morre Roberto II, o Pio, rei dos francos, meu 31º avô, 11 vezes meu avô, trisavô de Dom Afonso Henriques I rei de Portugal, meu 27º avô, 11 vezes meu avô. Roberto II, o Pio, rei dos francos, nasceu em Orleans, a 27 de março de 972 e morreu em Melun, a 20 de julho de 1031, era filho de Hugo Capeto, rei dos francos e de Adelaide da Aquitânia, neto paterno de Hugo, o Grande, duque dos francos e de Edvige da Saxónia e neto materno de Alberto, conde de Pádua. Roberto II, também chamado de Roberto, o Pio ou Roberto, o Sábio, foi o rei dos francos de 996 até sua morte. Era filho de Hugo Capeto e Adelaide da Aquitânia, sendo o segundo monarca da dinastia Capetíngia. Reinou de 996 a 1031 e é, portanto, um dos governantes do ano 1000. Associado ao trono desde 987, Roberto II assistiu o seu pai sobre questões militares, com o cerco de Laon por 2 vezes, em 988 e 991. A sua sólida formação, assessorada por Gerberto de Aurillac, o futuro Papa Silvestre II, em Reis, permitiu-lhe ocupar-se das questões religiosas, em que ele rapidamente se tornava o garante. Roberto dirigiu o Concílio de Verzi em 991 e o de Chelles em 994. Dando continuidade à obra política de seu pai, depois de 996, ele consegue manter a aliança com a Normandia e Anjou e conter as ambições de Odão II de Blois. Às custas de uma longa luta iniciada em abril de 1003, Roberto conquistou o Ducado de Borgonha, que deveria ser-lhe devolvido, em herança, à morte, sem descendentes diretos, seu tio Henrique I de Borgonha, mas que este o tinha transmitido ao seu enteado Otão Guilherme. Os problemas conjugais de Roberto, o Pio, com Rosália de Itália e Berta de Borgonha, que lhe valeram uma ameaça de excomunhão, contrastavam estranhamente com a aura piedosa, no limite de santidade, que o seu biógrafo Elgaldo de Fleury lhe atribuía, Epitoma Vitae Regis Roberti Pi. A sua vida é então apresentada como um modelo a seguir. Fez inúmeras doações piedosas para diferentes ordens religiosos, de caridade para os pobres, especialmente, os gestos considerados sagrados, como a cura de alguns leprosos. Roberto é o primeiro governante considerado como taumaturgo. O fim de seu reinado mostra a relativa fraqueza do soberano que deveria fazer frente à revolta de sua esposa Constança de Arles e depois às de seus próprios filhos, Henrique e Roberto, entre 1025 e 1031. Biografia. Juventude e educação. O único herdeiro do Duque dos Francos. O único filho do Duque dos Francos, Hugo, e de sua esposa, Adelaide de Poitiers, Aquitânia, é chamado de Roberto, como o seu antepassado heróico Roberto, o Forte, que morreu lutando contra os vikings, em 866. O resto da descendência real é composta por 3 irmãs, Gisela, Edvige e Adelaide. No século X, a família dos Robertianos é o mais poderoso clã aristocrático e o mais ilustre do reino da Francia. Nas décadas anteriores, 2 de seus membros já estavam sentados no trono, aglomerando-se na dinastia carolíngia, Odão I, 888, e Roberto I, 922. O Principado de Hugo, o Grande, Duque dos Francos e avô de Roberto, o Pio, marca o apogeu dos Robertianos até à sua morte em 956. No entanto, a partir do meio do século X, Hugo Capeto, que o sucedeu à frente do ducado e apesar de reinado ainda importante, não conseguiu emergir como seu pai. A juventude de Roberto é especialmente marcada pelas lutas incessantes do rei Lotari para recuperar a Lorena, o berço da família carolíngia, à custa do imperador Otão II. Como Otão tinha a Bélgica, Lorena, e Lotari tentou tomá-la, os 2 reis tentaram um contra o outro maquinações muito traiçoeiras e golpes de força, porque ambos pretendiam o que seu pai tinha possuído. Em agosto de 978, o rei Lotari lança inesperadamente um ataque geral em Aachen, onde reside a família imperial que escapa por pouco da captura. Depois de saquear o Palácio Imperial e os arredores, ele volta para a França, levando a insígnia do Império. No mês de outubro seguinte, por vingança, Otão II traz um forte exército de 60.000 homens e invade o reino de Lotari. Este último, tendo apenas poucas tropas junto dele, é forçado a refugiar-se junto de Hugo Capeto, que passa a ser o salvador da realeza carolíngia. A dinastia robertiana entra em viragem que perturba o destino do jovem Roberto. O bispo Adalbrão de Reis, originalmente um homem do rei Lotari, torna-se mais e mais próximo da corte otoniana pela qual sente uma grande simpatia. Uma educação exemplar. Hugo rapidamente compreende que a sua ascensão não pode ser feita sem o apoio do arcebispo de Reis. Ele próprio analfabeto, não dominando o latim, decidiu enviar Roberto em 984, não ao professor Abão de Fleury, perto de Orleans, mas a Adalbrão para que este o ensine nos rudimentos do conhecimento. De facto, no final do século X, Reis tem a reputação de ser a escola mais prestigiada de todo o Ocidente cristão. O prelado acolhe voluntariamente Roberto, que ele confia a seu secretário o famoso Gerbert de Aurillac, um dos homens mais cultos de seu tempo.
Supõe-se que para seguir o ensino de Gerberto, o menino teve que aprender as noções básicas de latim. Roberto enriquece o seu conhecimento através do estudo do trivium, isto é, o que se refere à lógica, gramática, retórica e dialética, e do quadrivium, isto é, as ciências, aritmética, geometria, música e astronomia. Roberto é um dos poucos leigos do seu tempo a desfrutar da mesma visão de mundo que os clérigos. Após cerca de 2 anos de estudo em Reis, Roberto voltou para Orleans. O seu nível intelectual também foi desenvolvido no campo musical, tal como foi reconhecido por um outro grande erudito de seu tempo, Riquer. Segundo Helga de Fleury, numa idade desconhecida da adolescência, o jovem Roberto cai gravemente doente, a ponto de Hugo e Adelaide temerem pela sua vida. É então que seus pais vão rezar à igreja Santa Cruz de Orleans e oferecem um crucifixo de ouro e um sumptuoso vaso de 30 kg em oferenda. Roberto cura-se miraculosamente. A sua piedosa mãe envia-o às escolas de Reis e o confia ao mestre Gerberto, para ser por ele elevado e o instruir suficientemente nas doutrinas liberais. Helga de Fleury, Epitoma Vitae Regis Roberti P. Reinado. Apesar dos seus problemas conjugais, Roberto II era um católico devoto, pelo que foi cognominado de o Pio. Tinha também o gosto pela música, sendo compositor, corista, poeta, e tornando o seu palácio num lugar de seclusão religiosa, onde celebrava as matinas e as vésperas nas suas vestes reais. No entanto, para os seus contemporâneos, a sua piedade resultava da intolerância que reservava aos heréticos, que punia rigorosamente. As conquistas territoriais. O reino que Roberto herdara não era grande, e por isso esforçava-se em aumentar o seu poder, tentando vigorosamente fazer valer os seus direitos sobre quaisquer terras feudais que ficassem sem senhor, o que geralmente resultava em guerra com outro pretendente. Em 1003, a sua invasão do Ducado da Borgonha recebeu oposição e a sua soberania só seria legalizada pela Igreja em 1016, sendo que imediatamente doou este domínio ao seu filho Henrique. O rei Roberto conduzia uma política clara, recuperar para seu benefício a função condal, seja apropriando-se seja cedendo a um pelo bispo amigo, assim se fizeram os otonianos, a dinastia mais poderosa no Ocidente na época. A vitória mais retumbante de Roberto foi a aquisição do Ducado de Borgonha. O Duque da Borgonha, Henrique I, morreu em outubro de 1002, sem herdeiro legítimo. O seu genro Otão Guilherme, conde palatino da Borgonha e conde de Mâcon e filho do primeiro casamento de Gerberga de Chalon com Adalberto de Itália, tinha, de acordo com a crónica de Saint Benigno, sido designado como herdeiro do ducado, com o apoio de muitos nobres da Borgonha assegurado, mas contudo ele preocupou-se mais com as suas terras de Haute-Saône e o seu interesse dirige-se também para a Itália, da qual ele é descendente. O Ducado da Borgonha, adquirido em 943 por Hugo, o Grande, pai de Henrique, fez parte das possessões das famílias robertianas. Além disso, a Borgonha é uma questão importante, porque está cheia de cidades ricas, Dijon, Auxerre, Langres, Sens. A rivalidade entre o I de Chalon, bispo de Auxerre, um partidário do rei Roberto e Landrico, conde de Nevers, genro e aliado natural de Otão Guilherme que tinha direitos em Auxerre, desencadeou a intervenção armada do rei Roberto. Este último, apoiado por Ricardo II, duque da Normandia, reúne as suas tropas na primavera de 1013 e confronta-os na Borgonha, mas falham Auxerre e Saint-Germain de Auxerre. Em 1005, Roberto e os seus homens estão de volta. Eles tomam Avalon após vários dias de combates, depois Auxerre. Sob a mediação do duque-bispo de Chalon, o conde Landrico reconcilia-se com o rei Roberto, renunciando aos condados de Avalon e Auxerre. Na sequência dos acordos de 1005 a 1006, Otão Guilherme tinha renunciado ao título ducal e todos os bens do falecido duque Henrique voltaram à coroa, com exceção da cidade de Dijon, ainda na posse de Bruno de Rússio e irredutível bispo de Langres, que não queria em caso algum deixar Roberto instalar-se. Em Sens, uma luta instaura-se entre o conde Formondo II e arcebispo Liuterico pelo controle da cidade. Liuterico, que é próximo do rei, está furioso com o comportamento do conde, que construiu uma poderosa torre de defesa. Em 1012, Reinardo sucedeu a seu pai Formondo e a situação piora de tal forma que o bispo de Langres, Bruno de Rússio, inimigo do rei Roberto, é o tio materno de Reinardo. O arcebispo de Sens isolado apelou ao rei. Este último deseja intervir por várias razões. Sens é uma das principais cidades arquiepiscopais do reino, é também uma passagem obrigatória para se visitar a Borgonha. Finalmente, a posse do condado de Sens permitia a Roberto dividir as possessões de Otto II, conde de Blois, em 2. O conde é excomungado e sofre o ataque do rei que tomou Sens a 22 de abril de 1015. Reinardo, que enquanto isto é aliado de Odão de Blois, propõe um acordo a Roberto. Ele continua a exercer o seu cargo condal e à sua morte, o território irá reverter para a coroa. Reinardo morre 40 anos mais tarde, mas Roberto conseguiu colocar Sens sob seu controle. Assim que o caso Senonais terminou, Roberto parte para Dijon completando a sua conquista borgonhesa. De acordo com a crónica de Saint Benigno de Dijon, Odile de Clany interveio e o rei, afetado, teria desistido do assalto.
O bispo de Langres Brunon de Russi morre no final de janeiro de 1016. As tropas reais regressam a Dijon, alguns dias depois, e Roberto instala o bispo Lambert de Vigneri no lugar de Langres e cede-lhe Dijon e o seu condado. Depois de 15 anos de campanhas diplomáticas e militares, o rei entra em posse do Ducado de Borgonha. O jovem Henrique, seu filho mais novo, recebeu o título ducal, mas dada a sua tenra idade, Roberto adverte o governo e vai lá regularmente. A morte de Hugo em 1027, o irmão mais velho de Henrique, faz deste último herdeiro da coroa real. O ducado retorna para o mais novo Roberto, também chamado Roberto, o Velho, cuja descendência borgonhesa reinará até meados do século XIV. As terras de Haute-Saône do Reino de Borgonha, o Condado da Borgonha, seguem os destinos do Império. Roberto, o escolhido do Senhor. A definição da realeza no tempo de Roberto, o Pio, é difícil de avaliar hoje em dia. O rei tem uma precedência sobre os príncipes do Reino dos Francos. Alguns, como Adão II de Blois, em 1023, deram a entender que pretendiam governar o que quisessem, sem o seu consentimento. Um príncipe respeita o rei, mas ele não se sente seu subordinado. No entanto, em paralelo o soberano tende a emergir como primus inter pares, o primeiro dos príncipes. Além disso, o texto datado da primeira metade do século XI, em grande parte evoca a lealdade ao rei por parte dos príncipes. Certo dia, em 1027, uma chuva de sangue cai no ducado da Aquitânia. O fenómeno preocupou bastante as pessoas para que Guilherme de Aquitaine o interpretasse como um sinal divino. O duque decide enviar mensageiros ao rei Roberto para que este pergunte aos melhores estudiosos da sua corte qual a explicação e solução para tal. Gauselin, abade de Fleury e arcebispo de Bourges, e Fulbert de Chartres tomam conta do caso. Gauselin respondeu que o sangue sempre anuncia uma calamidade que adviria sobre a Igreja e o povo, mas que depois virá a misericórdia divina. Quanto a Fulbert, melhor documentado, analisa os antigos Historiae, livros que relatam eventos passados. Encontrei Tito Livio, Valério, Orósio e outros dedicados a este evento. Nas circunstâncias contentei-me em produzir o testemunho de Gregório, bispo de Tours, por causa de sua autoridade religiosa. Fulbert de Chartres, letra ao rei Robert, 1027. Fulbert conclui através de Gregório de Tours, Histoire des Francs, que apenas os pecadores e os ímpios morrerão, por toda a eternidade, no seu sangue, se não se emendarem. Amigo do bispo Fulbert, Guilherme da Aquitânia podia dirigir-se diretamente a ele. Agora ciente de que o rei Roberto é o eleito do Senhor, é a ele, responsável por todo o reino, que ele pede conselhos. Ele está melhor colocado para conhecer os mistérios do mundo e da vontade de Deus. No século XI, até mesmo os homens mais poderosos respeitam a ordem estabelecida por Deus, isto é, recolher-se perto do seu Senhor o Rei. A história dos poderes mágicos reais foi tratada por Marc Bloch em Reis Taumaturges, 1924. Durante o início da Idade Média, o poder de fazer milagres era estritamente reservado a Deus, aos santos e às relíquias. No período merovingio, temos a menção do piedoso Gontrão de Borgonha, mencionado por Gregório de Tours, século VI, e considerado o primeiro rei franco curador. Durante o reinado de Henrique I, em meados do século XI, começou-se a conta, Rensenben-sur-Loire, que o rei Roberto tinha o dom de curar as feridas de doenças, autocalás. Helga de Fleury escreveu em seu Epitome Vitae Regis Roberti Pi. Este homem de Deus não tinha horror deles, os leprosos, porque ele tinha lido nas Escrituras que, muitas vezes, Nosso Senhor Jesus tinha recebido hospitalidade sob o disfarce de um leproso. Ele foi até eles, aproximou-se ansiosamente, deu-lhes o dinheiro de sua própria mão, beijou suas mãos com a boca. Além disso, o poder divino conferido a este santo homem uma tal graça para a cura do corpo que, tocando os doentes o local das suas feridas com a mão piedosa e imprimindo o sinal da cruz, ele tirou toda a sua dor-doença. Helga de Fleury, Epitome Vitae Regis Roberti Pi. Na verdade, Roberto foi o primeiro soberano, da sua linhagem, a ser creditado com um dom taumatúrgico. Talvez esta fosse uma compensação simbólica pela fraqueza do poder real. Provavelmente sim, incapaz de impor pela força. Episódio Eudes de Blois em 1023, a monarquia tinha de encontrar uma alternativa para impor a sua primazia. No entanto, esta primeira taumaturgia é reconhecida como generalista, isto é para dizer que o rei não era especializado numa determinada cura, como seria o caso dos seus sucessores com os escrófulos. Não sabemos muito sobre as ações mágicas de Roberto se ele não tivesse curado leprosos no sul durante a sua viagem de 1018 a 1020. O rei franco não é o único a utilizar este tipo de prática, o seu contemporâneo Eduardo, o confessor, fez o mesmo na Inglaterra. Segundo a tradição popular, o sangue do rei veiculava uma capacidade para realizar milagres, dom que é reforçado pela coroação real. Finalmente, de acordo com Jacques Le Goff, nenhum documento demonstra que os reis dos francos tenham praticado regularmente o toque de escrófula antes de São Luís. Casamentos e descendência. Roberto II, meu 31º avô, 11 vezes meu avô, casou, em 988, com Rosália de Ivrea,
que não gerou descendência e de quem se separaria em 996. De Berta da Borgonha do segundo casamento, cujo casamento nunca foi oficialmente reconhecido pela Igreja, nasceu apenas um nado morto em 999. Do seu terceiro casamento com Constança de Arles, minha 31ª avó, 11 vezes minha avó, em 1003 nasceram Alice de França, casada com Reinaldo I de Nevers, conde de Nevers e de Auxerre, meus 30º avós, 2 vezes meus avós, e com quem teve Guilherme I de Nevers, conde de Nevers e de Auxerre e que viria a casar com Ermengarda de Tonnerre, filha de Reinaldo I de Bar-sur-Seine e Tonnerre, conde de Tonnerre e de Hervise de Oevre. Hugo de França, rei dos francos associado ao seu pai, morreu antes de Roberto II. Henrique I de França, também rei dos francos associado ao seu pai, e depois seu sucessor, casado com Ana de Kiev, meus 30º avós, 5 vezes meus avós. Adelaide de França, casada com Ricardo III da Normandia, duque da Normandia e depois casada com Balduíno V da Flandres, conde da Flandres, meus 30º avós, 5 vezes meus avós. Roberto I, duque da Borgonha, casado com Hélia de Semur, meus 30º avós, 4 vezes meus avós, e depois casado com Ermengarda Branca de Anjou, minha 30ª avó, 4 vezes minha avó. Odão. Constança de França, casada com Manasses, conde de Damarque. De uma mulher desconhecida, Roberto ainda teve um filho legítimo. Rodolfo, bispo de Bourges.